Olá, bem-vindos! Hoje eu trouxe para vocês aqui no canal, né? Antes eu vou me apresentar, caso você veja, assista o vídeo sem seguir, sem me conhecer. Meu nome é Marcela e aqui é o nosso canal para poder postar pequenas práticas de yoga, mostrar um pouquinho do meu trabalho como professora de yoga e também a contoterapia. Então hoje eu trago para vocês uma pequena meditação e um pequeno conto para nos fazer refletir, como sempre, tá? Então eu te convido a curtir o vídeo e, se você se sentir melhor, você pode se deitar na sua cama ou sentar de pernas cruzadas, bem confortável, e vai colocando as suas duas mãos sobre o seu abdômen. Olha para frente, fecha os seus olhos. Se você não tem o hábito de fechar os seus olhos, sem ser, né, quando você não está dormindo, procure fazer. Procure se deixar conduzir um pouco sobre a sensação de olhar para dentro, porque é sobre isso que nós vamos refletir hoje. É sobre esse olhar que eu quero te mostrar que o yoga nos traz e nos transforma para ter. Então, de olhos fechados, com a mão no seu abdômen, começa a sentir a sua respiração, sente o abdômen subindo, sente o abdômen descendo, à medida que você respira. E lentamente vai abrindo seus olhos, se você estiver sentada. E nós vamos hoje refletir rapidamente e meditar sobre um conto que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Eu queria trazer para vocês, que é uma história que se passava lá no passado, quando as pessoas queriam muito assim buscar mestres, né, para que esses mestres ensinassem o yoga para essas pessoas. Então, como o yoga ele era passado de mestre para discípulo e não em grupos, né, como nós vemos hoje, nessa época as pessoas procuravam sempre os mestres de yoga, principalmente para poder ensiná-los a como refletir sobre muitas questões do mundo interior e da vida. Então, um jovem muito frustrado procurou um mestre lá nos primórdios do quando o yoga surgiu. Procurou esse mestre dizendo que ele estava insatisfeito, que ele estava triste, decepcionado, que o mundo era muito injusto e que ele não conseguia olhar e ver nada que lhe agradasse. Então, por um breve momento, o mestre, né, o yogini, fez um exercício com ele muito simples. Pediu a ele que ele fechasse os olhos, assim como nós acabamos de fazer, e que ele observasse as sensações que ele estava tendo, o que ele estava sentindo, o que ele via dentro dele e que o fazia sentir algo diferente, algo talvez mais prazeroso do que aquilo que ele estava tão agoniado e acostumado a sentir. Então, assim, o jovem triste fez o exercício e ficou alguns instantes em silêncio, se observando, e depois o mestre perguntou para ele o que ele havia sentido e ele relatou que havia sentido algo ardendo dentro dele, como se ele estivesse tendo uma visão diferenciada, algo, um sentimento que ele não
estava acostumado a sentir. Então, o mestre indagou um pouco mais a ele e perguntou se aquela sensação lhe transmitia algo de verdadeiro realmente, algo de singelo, e ele realmente percebeu que sim, aquela sensação que ele estava sentindo, quando ele começou a olhar para ele, quando ele fez esse silêncio, ele percebeu que ele via coisas diferentes, que ele sentia sentimentos diferentes. Então o mestre deu uma lição para ele, dizendo o seguinte, que esse jovem estava com o espelho dele virado para o lado errado, virado para fora e não para dentro dele. E esse espelho dele, que só estava virado para fora, apenas refletia o que o mundo exterior, o que a vida dele exterior, aquilo que ele via no mundo, refletia só aquilo. Coisas ruins, coisas tristes, injustiças. Quando ele virou o espelho para o lado de dentro, ele pôde ter uma visão diferente. Ele pôde observar coisas que eram verdadeiras, sinceras e que realmente valia a pena. Então essa grande lição que esse mestre deu para esse jovem, apesar de muito simples, pode também nos fazer refletir isso. Para onde nós estamos virando o nosso espelho? Será que não falta um pouquinho para a gente virar esse espelho para dentro? Olhar para dentro, começar a fazer atividades, começar a procurar coisas, procurar ajuda para nos olhar mais para dentro. Às vezes a gente não precisa fazer muita coisa, a gente não precisa que outra pessoa nos diga muita coisa, a gente só precisa de tirar momentos para olhar para a beleza interior que nós temos. Parar de olhar muitas vezes para aquilo que o mundo nos mostra, para aquilo que as telas muitas vezes nos mostra e que é tão famoso, é tão viralizado, que a gente se sente na obrigação de ver e às vezes esquece de olhar para aquilo que às vezes pode ser tão pequeno, mas que faz de fato a diferença na nossa vida. E o principal, aprender a olhar mais para dentro de nós, observar aquilo que está dentro e que é bonito, e também aquilo que nem sempre está tão bonito, que precisa do seu olhar atento, para que você perceba quais são as atitudes que você precisa fazer para viver em paz com você mesmo. Não adianta buscar fora. O resultado de tudo isso está dentro da gente, porque quanto mais a gente olha para fora, mais infelicidade, angústia e frustração a gente vai sentir. Então, eu quero te convidar a fazer esse exercício agora, o mesmo exercício que nós fizemos, que o mestre, dessa historinha fez com aquele jovem. Se você sente essa necessidade, eu te convido a sentir um pouquinho do que o yoga pode te proporcionar de verdade. Então, vai se colocando, se você já está numa posição confortável, melhor ainda, mas vai se colocando de frente com você mesma. E o primeiro passo para você ficar de frente consigo mesmo é fechando os seus olhos, limitando todo o seu contato com o mundo externo. Então apoie as suas mãos sobre o seu colo, se você estiver sentado ou deitado. Feche seus olhos, inspira novamente, igual nós fizemos lá no início. Solta o ar pela boca. E mais 3 vezes inspira. E solta o ar pela boca bem lento.
Normaliza sua respiração. Vai sentindo um silêncio tomando conta da sua mente. Devagarzinho, vai dizendo tchau, dizendo adeus para os pensamentos que mais estão fixos na sua mente. Deixa eles passarem pela sua mente, pela sua memória e irem embora como uma nuvem que passa no céu. Vai mantendo a concentração no que eu estou falando e vai imaginando assim devagar uma forma na sua frente de você mesma. Pode ser uma forma de você mesma ou pode ser uma forma superior na qual você acredita. Até mesmo Deus. E vai olhando para essa forma como se você estivesse encontrando alguém mais evoluído dentro de si mesmo. Vai observando essa forma mais evoluída. Vai contemplando tudo aquilo que ela tem, que você deseja ser, ou que você já é e ainda pretende conquistar. Olhe com carinho, mentalmente, para essa sua forma mais elevada, ou para esse ser superior que te olha com amor, com um sorriso, que reflete em você um amor puro, pensamentos puros de paz, pensamentos que te conduzem a diminuir a sua frequência cardíaca, a diminuir a sua frequência respiratória e entrar num estado de mais calma. Lentamente agora, vai se despedindo dessa forma que você estava visualizando. Vai deixando essa forma ir para um lugar dentro de você que você está se despedindo dela, mas que você sabe que você pode voltar a encontrá-la sempre que você desejar. Inspira bem profundo novamente, exala todo o ar dos seus pulmões. Devagarzinho vai abrindo seus olhos. E vai trazendo na sua superfície, naquilo que você tem que transparece para as outras pessoas, o resultado
daquilo que é essa forma mais elevada espiritualmente sua, que você viu, que está dentro de você, aquilo que essa forma te revelou e que a partir de agora você também revela a quem te vê e a quem convive com você. Um abraço, muita luz, namastê. E se você gostou desse vídeo, dessa pequena meditação, pequena reflexão, manda para quem precisa. Se você tem interesse de praticar yoga, mesmo que seja aos pouquinhos no seu dia a dia, fique comigo aqui no canal, ajuda o nosso canal a crescer. E se você quiser aprofundar mesmo ainda mais, entre em contato aqui pelos comentários mesmo, que nós vamos entrar em contato, vamos conversar sobre essa evolução tão bonita, esse caminho tão belo que é praticar yoga na nossa casa. Então, um abraço, até a nossa próxima reflexão ou a nossa próxima aula de yoga. Obrigada!